Estamos no ar e isso é coisa de cinema. Estamos na Motorsport TV Brasil e nós vamos falar hoje sobre o filme do ano, a estreia mais aguardada do mundo, das 4 rodas. Eu estou falando do filme F1, ou o filme da Fórmula 1, como você já está cansado de saber. Ao meu lado eu tenho aqui, como vocês podem observar, Lívia Veiga, que é repórter do motorsport.com, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, que também fiquei sabendo, né, fui lembrado aqui, o senhor também já foi crítico de cinema na Rádio Jovem Pan. Isso. Antes de mais nada, conta essa história. Tudo bem? Como é que era? Como é que você... Não, só para resumir, porque não é no Correspondentes, eu até falei rapidinho. Sim. Né? Eu tinha um quadro, última sessão, aquela coisa, começo de carreira, buscando espaço, eu gostava de cinema. Eu comecei a minha carreira, a minha vida acadêmica fazendo cinema e não jornalismo, depois que eu mudo. Olha só. E... Você entende o que é um roteiro, fotografia? Eu mudei bem não rápido. É uma foto na Não. máquina, não, né? Não. E aí, cinema, rádio e TV, né? Depois jornalismo. E aí, comecei a fazer a última sessão, críticas de cinema. Eu cito que nos Correspondentes, que eu fiz aqui com o Carlos e com a Isa, que até na minha primeira corrida em Spa, eu em Bruxelas fui fazer matéria de cinema do filme Eu, Robô, do Will Smith. Que e legal. aí eu apresentei o Oscar algumas vezes, fiz 3 festivais de Cannes, mas a minha vida Aproveitando o GP de Mônaco. isso, porque é sempre correlacionado. Ah, Óbvio que o GP do Maravilhoso. Mônaco me ajudou nisso, mas eu podia... Todo mundo que vai cobrir Fórmula 1 não vai cobrir Cannes. Eu ia porque gostava. Cannes ou Oscar? Rapidinho, antes da gente começar a falar. Ah, cara. O Oscar eu nunca cobri em loco. O Oscar eu fazia... o Oscar é o Oscar, o Cannes é o Cannes. É Cannes. É a mesma coisa que dois falar brasileiros. Fórmula 1 MotoGP. Gosto dos dois. Perfeito. Foi bem, hein? Foi ótimo. Agora, vamos falar sobre o filme Fórmula 1. Vale lembrar, né? Tem um aviso de spoiler aí. Se você não quer ficar sabendo sobre absolutamente nada, o momento é agora, mas deixe esse link guardadinho para depois que você assistir o filme para concordar, discordar, xingar. Não, xinga não. Sempre com moderação, sempre com educação, concordar ou discordar da gente aqui. Até deixando claro, eu, assim, spoiler de contar absolutamente toda a narrativa, não vai pretendo. rolar. Mas vai pintar alguma coisa que ele vai falar, pô, não precisava, então realmente Sim. aqui não é o lugar. Não, tem gente que se você fala o subtítulo do filme, já Então tem gente não é aqui, reclamando. né? A gente vai debater o filme. Olha só, do que se trata a história? Porque a gente viu nesses últimos 2 anos, basicamente, a Fórmula 1 rolando, você fica sabendo que estava rolando gravação, Brad Pitt, uma cena até engraçada, o Fernando Alonso dando entrevista, passa o Brad Pitt atrás dele e ele, tipo, não vou me acostumar tendo o Brad Pitt rolando, andando aqui, né? Do que se trata esse filme? É o Brad Pitt, piloto campeão, Rock Balboa? Não, como é que funciona isso? Como é que funciona o filme? Ele não é campeão, tá? Tem Não? muita gente achando que ele é, mas ele nunca foi Poxa campeão de vida. Fórmula 1. Pois Mas conta pra gente, então, resumidamente, do que se trata o filme e qual é a história. Pois é, Brad Pitt vive a vida, né, de Sonny Hayes, que é um ex-piloto de Fórmula 1. Ele foi muito jovem, começou a carreira dele muito jovem, como muitos, mas ele sofre um acidente e precisa se afastar. Então ele decide que a carreira dele vai para outras categorias. Então ele vai fazer corridas aleatórias, assim, ele vai se divertir, vai viver a vida dele. Perfeito. E aí ele recebe uma oportunidade, né, uma proposta de voltar a correr na Fórmula 1 sendo companheiro de Joshua Pierce, que é um grande talento, está sendo prometido aí na equipe Apex JP, né, que ela é a 11ª equipe do grid, então ela é a Cadillac pra gente o ano que vem. Sim. Tá com cara de Mercedes ali. Porque... Cara, o carro tem o loginho da Mercedes, mas não é bem uma Mercedes, né, Felipe? Não é bem não é uma Brastemp. Acho que tá mais ali pra uma Sauber do Bortoleto, né? Não, acho que no começo é pior do que a Sauber do Bortoleto. É a Sauber do ano passado. É isso, é a Sauber do 0 ano passado do pontos. Bortoleto. Exato. E sem esperança. Exatamente. E Mas, a tudo esperança de repente... é o Sonny Hayes, não é? Pois é, e aí... Bota o Verstappen na Sauber pra você ver o que acontece. Pois Tô é. Bom, enfim, e aí o Sonny Hayes decide voltar pra Fórmula 1, aceita essa parceria com um amigo de longa data, que eles correram junto também na Fórmula 1, e aí tem toda essa trajetória pra equipe, ela não tem nenhum ponto, né, na temporada, faltam 9 corridas pra acabar, eles estão correndo o risco de serem vendidos, e eles falam, pelo amor de Deus, a gente precisa dar a volta por cima. E aí o Sonny Hayes vem pra isso, pra mudar o carro, pra conseguir pontos, pra fazer o Pilotando. Josh... Exatamente, né, ele pega o segundo carro e vem ensinar também o Joshua Pierce, né, as malícias da Fórmula 1. E aí, obviamente, o final dá pra imaginar o que vai acontecer. Todo mundo viu ano passado.
A Sim. filmagem rodou o Twitter. Rodou o Twitter. Ah, é? Aham. Coitadinho do Lando Norris, perdeu a vitória em Abu Até Dhabi. no filme? Exato. Eu não acredito. Não vamos falar sobre isso, que tem uma cena que ele é ultrapassado. Eu fiquei muito triste. Eu desisto do Lando Norris. Agora tampou a tampa do caixão, Felipe. Foi o último prego. É. Foi o Mas, último mas, cara, ó, mas boa. tem gente embaixo no filme além do Nando Ah, Norris. tem. Assim, só pra avisar, a galera da Fórmula 1 aparece, os Cara, pilotos. Não, acho que vamos ter que começar então a bater papo mesmo. Sim. Porque não vai dar pra fugir. Eu acho essa uma das coisas mais incríveis assim no filme. Aparecem pra caramba. Não necessariamente trocando diálogos, embora haja uma frase aqui, outra ali. Mas Eles como são eles mesmos. Eles Exato. como eles mesmos. É o Verstappen sendo o Verstappen Sim. na pista, ultrapassando, É. roda-roda. Tem uma hora, Tem uma hora inclusive... um rádio, tem um rádio Tem um dele. rádio, inclusive, dele xingando o Sonny Hayes, dele mostrando o dedo do meio, inclusive, pro Sonny Hayes. Então... Eu não vi o dedo do meio. Teve? Logo depois que ele xinga, aí Sério? ele mostra o dedo no meio e o Sonny Hayes assim... Ah, tá bom, então. E continua a E corrida. é o Verstappen. É o Verstappen. Isso é muito legal, cara. Assim, posso começar dando minha opinião? Por favor. Primeiro lugar, fã da velocidade. Porque eu acho que a gente tá comunicando aqui com muitos fãs. Se você vai pra ver um filme de Fórmula 1, você vai se decepcionar. Eu vi o trailer, não gostei. Eu vi a sinopse, essa aqui ali, não gostei. Só que antes de ir ao cinema, eu pensei, sabe qual foi o meu raciocínio? Foi, gente, eu amo Rocky Balboa. Alguém acha que aquela luta de boxe chega perto de uma luta de boxe? Qual a chance de um lutador amador subir no ringue com um campeão mundial e minimamente ficar em pé? Exatamente. Zero. E é um baita filme. E aí eu não sabia que o diretor é o mesmo do Top Gun Maverick. Sim. Eu pensei no Top Gun, falei, quer saber, eu tô vendo esse filme como se fosse Top Gun. Quando eu chego lá e falar do mesmo diretor, eu falei, pô, acertei na proposta. Porque eu realmente busquei me informar o menos possível pra não criar nenhum. Se você consegue se liberar disso, você curte. Eu não tô nem falando que você gosta ou não do filme. Você curte o filme. Pode Então, se divertir. pra sintetizar, a minha sensação é, eu vendo o filme pensava, eu preciso trazer os meus filhos para ter a experiência visual e sonora desse Fórmula 1. E isso eles acertaram também. Não, o som do filme é brincadeira. É demais. Tanto a trilha sonora, quanto as músicas escolhidas. Porra, de cara tem um Led Zeppelin. Mas quanto o som de motor. Hoje em dia você não ouve mais isso. Nem na pista, quase. Então isso é um acerto. Considerando tudo isso, se você for avaliar conexões com a Fórmula 1, é uma fábula. Uma completa fábula. Tem cenas que se você minimamente levar a sério, eu vou levar a sério. Você olha pra quem tá do seu lado e faz... Então eu não recomendo. Eu não recomendo, cara. A pessoa tem que sair de casa pra ir no cinema De cabeça aberta. desarmada. Desarmado, vai ver o Rocky Balboa, vai ver o Karate Kid, legal pra caramba Karate Kid. Você gosta de Karate Kid? Qual a chance de um campeonato de karatê um cara ser campeão fazendo ali o golpe da libélula, né, do gafanhoto selvagem? E ainda assim, eu viro pros meus filhos e falo, um dia preciso mostrar, já mostrei no caso, mas preciso mostrar um filme pra vocês, ó, vamos ver hoje Karate Kid. Tudo bem que existem outros elementos além da luta, Claro. mas se fosse só o menininho que sofre bullying e no fim se vinga no karatê, se a gente for pegar ali na ponta do lápis a realidade, vai falar, não, peraí, um campeonato de karatê não é assim. Um campeonato de Fórmula 1 não é assim. É mas muito forçado. Nossa, tem umas partes muito desconectadas. Mas se você fala, cara, eu tô indo ver Top Gun, tô vendo Rocky Balboa, Karate Kid, você minimamente se... Não sei se a palavra é divertir, você se entretém. Você vive 2 horas e você fala, cara, não me fez mal. Não tô nem dizendo que você vai falar, ó, gostei. Não sei. Você gostou, Olivia? Fala pra gente. Não, é exatamente isso que o Felipe falou. Você se sente dentro do carro. As cenas de disputa ali na pista, elas são muito boas, muito bem feitas. Você sente a tensão de tipo, putz, vai bater, não vai bater. Meu Deus do céu, joga o carro mais pra lá, joga o carro mais pra cá. Então ele passa as 2 horas, são 2 horas e 35, se eu não me engano, de filme. 2h35? 2h35. Olha lá, eu nem sabia isso, não passou? Não pareceu, foi isso. muito tranquilo, assim. É isso. Isso que eu Eu falei. sou um desses caras que se passou de 2 horas eu já falo... Não, eu não, mas por exemplo, como eu disse, eu não me preparei pra nada. Eu não sabia se o filme tinha 1h40 ou 2h30, que é algo que eu sempre vejo. Eu falei, não, eu não vou ver nada. Eu não sabia quem era um ator, eu sabia que tinha o Brad Pitt, mas eu não sabia quem era o ator que faz o Joshua, quem é a engenheira, quem é o... Eu sabia que tinha o Javier Bardem também. Mas só, 2h30, passa rápido, mas muito rápido. As cenas de corrida são... A
trama é forçada. Assim, tem cenas, quem vive de corrida e gosta de corrida, vai falar, não é possível. Mas se você falar pra mim assim, você cortaria, algo te incomodou, que eu falo, tem uma parte, essa eu vou dar um spoiler. A parte, que é a parte assim, eles brincam umas horas, vamos plan E ou plan B? Que né, plano A ou plano B? E aí eles brincam A de não sei o que, B de não sei o que, tem uma hora que é um plan C de combate. E aí um engenheiro começa a bater na mesa assim, combat. E aí, imagina um briefing, todo mundo, combat. Isso eu falei, cara, essa tosquice não precisava. Vai até pra quem tá lá no time longe, né? Na fábrica. Na fábrica, exato. Todo mundo gritando e assim, não, pra quê? Não. Pra quê? Agora, cara, tem umas viagens. Então, por exemplo, quem assistiu ao filme vai achar que Singapura Gate pode. Poxa vida. A FIA não tem nenhuma regra. Tipo assim, cara, dá uma batidinha de propósito pra entrar um safety car e dar uma ajudada pro companheiro, tá tudo lindo. Pro Brad Pitt ficou legal. Foi a primeira coisa que eu falei, não, pera, os caras estão dando uma validada no Singapura Gate aqui na cara dura. Entendeu? E é bonito, olha que valor tem este companheiro de equipe. O Alonso deve ter visto não, ele escreveu essa página. Entendeu? Mas é o que eu falo. Se a gente for num boteco, acabou aqui a gravação, vamos no boteco, provavelmente a gente vai gastar mais tempo dando risada. Fazendo. Mas se você se desarma, você se diverte. Repito, eu vou levar os meus 2 filhos. O meu menor tem 7, não consegue ver com legenda. Vai ver em inglês. Dane-se, vai sentar no meu colo, eu vou falando no ouvido. Para ter essa inspeção, ele adora o Verstappen. Isso de ser os caras, mano. Tem acho que é em Silverstone, tem um hino. Aí tem lá os pilotos perfilados no hino, tá caramba. Joshua, Brad Pitt... O Verstappen, Pérez. O Leclerc. Aliás, o Pérez, spoiler, Pérez protagonista. Pérez vai concorrer ao Oscar, cara. Foi. Disputando posição com o Brad Pitt. Dando X. Exato. Não, colocando o Brad Pitt legal, pra suar, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta de NASCAR? Sim. Eu sou muito fã de Jesus do Trovão. Sim. Aquilo não tem NASCAR, né? Assim, quem vê aquilo, você fala, nossa. Não. Né? Não, então, e é demais. Então não é porque eu vi Dias de Trovão com 15 anos, criança, cheio de sonhos, que eu falei que legal, que agora veterano, que eu vou falar uma porcaria. Eu achei uma grande experiência, cara. Mas graças ao Top Gun Maverick, né, se fala muito no remake também de Dias de Trovão. Tá todo mundo muito querendo, né, agora, não sei se eles Uma sequência. Uma sequência, da mesma forma que Top Gun Maverick é uma sequência. Sim. E também o Dias de Trovão com o próprio Brad Pitt, com o Tom Cruise. Cara, né? Então, vai ser demais. Vai ser muito legal. Sim. Não, mas o filme tem várias coisas boas, cara. Posso fazer algumas críticas da minha época de cinema. O personagem do Joshua, como chamam o ator? Não sei o que, Damson Idris. Damson Idris. Bom ator, o problema não é o ator. O personagem é pouco consistente, na minha opinião. Porque, assim, ele é um novato talentoso. Isso, pra mim, é mais um problema não de atuação do que de roteiro. Isso. Aí, obviamente, o público vai falar, nem concordo, e respeito. O cinema gera isso. Mas, assim, é muito raro você ver um piloto tratado como um prodígio, uma promessa, com o comportamento que ele tem. Porque mesmo o Norris, que tá apanhando agora, de ser frágil, não, é um frágil diferente. Ele não é... Eu achei ele pouco consistente, assim, o personagem. Pra ser um alpha dog, assim, é uma coisa que pra mim não parou muito de pé. Tirando isso, cara, eu sou muito fã do Javier Bardem, tá ótimo. Brad Pitt, cara, um cara que a gente precisa respeitar pra caramba, né? Brad Pitt, porra. Mas assim, se você fazer uma cronologia de que ele bateu, porque eles assumem ter um acidente que tem a ver com o Senna, Grande Prêmio da Espanha, esse spoiler eu não queria falar. Se você quiser falar, fique à vontade. Mas é um acidente que acontece, gravíssimo na história da Fórmula 1, que eles transformam no acidente do Brad Pitt. Cara, esses acidentes foram no começo dos anos 90. O filme é em 2023, significa que o cara voltou 30 anos depois pra correr. Muita coisa. Então não estamos nem falando de Rock Balboa, a gente tá falando do Rock 6, entendeu? Entendeu? Mas se você faz essa cronologia, você vai falar, cara, o cara realmente está voltando com 57? Mas dane-se, entendeu? Dane-se. São citados, Senna, Piquet não, Senna, Mansell, Prost, O Schumacher. e esses
o que mais me chama a atenção é a ação de pista ser o Brad Pitt e o Idris aí contra o Max Verstappen, cara. É Verstappen. Pode o Russell, pode o Piastri, aparece. E o Hamilton, que também assina aí a produção do O filme. que você acha? O Fala você. Hamilton, pois é, né? A gente tava conversando sobre isso. Ele passa muito despercebido. Também acho. Ele, assim, ele é citado algumas vezes, né? Mas passa despercebido. A Mercedes, inclusive, também não aparece muito, né? Aparece mais o Russell, mas o Hamilton acho que ele vai aparecer no final. Naquele finalzinho, na última corrida só. Ele aparece no final, não tem uma hora que ele aparece de leve. Então, assim. mas é assim. Assim, é andando. Não é Exato. andando paisagem, junto com outros, assim. O cara mesmo ali é o Verstappen. O cara é o Verstappen. E é o vilão. Ele não é o vilão, é. Não. Isso eu posso te falar, isso eu achei legal. Assim, isso é um spoiler, enfim. O contexto dessa equipe não tá relacionado ao contexto de nenhuma outra. É só de pista. Ação Inclusive, de pista. eles não falam nem quem tá liderando o campeonato, nem nada isso. disso. Quem foi campeão. Não. Isso não vem ao caso. É a história da equipe deles. Que é isso que ela falou de salvar da falência. Exato. Então é eles com eles mesmos. Os pilotos são mencionados, mas eles são barulho de fundo. É isso, é a narração do Croft. Exato. Tá. Inclusive tem o Will Buxton, né? Então, o Will Buxton aparece com papel ali. Ele, papel de o que faz o podcast da Fórmula 1, que é da minha época também. Aliás, ele é anterior a mim, mas enfim, eu cheguei depois e saí. Ele continua lá, o da podcast da Fórmula 1, esqueci o nome. E tem o Croft e o Brandon. Bom, agora falando, vocês já falaram do ponto alto, das falhas, do filme. Eu não vou deixar vocês saírem daqui sem dar uma nota. De 0 a 10, ou de 0 a 5, como Não, que isso de estrelinhas? 5 estrelas. Tá, lembrando que 3 estrelas é bom. Porque, se não me engano, 4 é tipo ótimo e 5 é Excelente. Eu acho que 3 não é regular. Acho. Para não correr o risco, eu vou de 3 no sentido de bom. Bom. Para mim não é. Se você consegue se desconectar dessa expectativa. Se você consegue se desconectar com essa expectativa. Porque existem elementos, vamos lá, alongando um pouquinho na minha avaliação, na nota. As pistas que eles passam, eu fui para todas, como repórter de Fórmula 1. Não aconteceu de. Não, Las Vegas não. Mas eu fui para todas. Cara, então eu que vivia, quando apareciam umas tomadas, eu me emocionava. Eu pensei muito nos meus filhos. E entretenimento e tal, emoção, é aquilo que a gente já conversou em outros assuntos. O que desperta não é previsto. Cada um é cada um. Alguém pode lembrar de um falecido pai, de um amigo de faculdade que não vê há 20 anos. No meu caso, lembrei dos meus filhos, porque eu pensava, puta, eu fazia isso e eu larguei para priorizar os meus filhos. Eu preciso vir com os meus filhos. Era a minha relação com o filme. Então eu vi as pistas, porra, você tá falando de Silver, você não tem como ver as imagens ali, porque isso é um ganho eles gravaram no lugar, né? Então não é aquela chroma key que mete lá 3 mil espectadores. Na série do Senna, que foi tudo muito. Sim, então eu não tô nem tecnológico. criticando. Não. A maioria é assim, o mesmo Rush, que eu acho um filmaço. Você fala pra mim, para o ímpar, Rush ou Fórmula 1? Rush. Sou 10 vezes mais Rush. Mas também é uma história real e tal, que também tem um monte de romance, mas é uma história real. Então tinha essa emoção. Tinha os pilotos de verdade. A experiência de carro, barulho. Cara, o barulho é barulho. Tá? O barulho é barulho. Eu acho que vai ter gente que às vezes vai meter mãozinha no ouvido. Mas aquele barulho. A contagem regressiva, ela. E que a gente sabe já segura assim. Cara, é animal. Então eu dou um bom, cara. Se você consegue. Eu não daria um excelente, um ótimo. Interlagos aparece? Não. E sobre o que você perguntou do Hamilton, só para não passar batido, assim, que eu queria. Me surpreendeu ele ser discreto, porque ele é o grande produtor, né? Tem outros também. Mas, por exemplo, chefes de equipe. Não, já te devolvo. O Toto Wolff fala, já te devolvo, mas a nota da Lívia. Desculpa, Lívia. Entre 5, eu acho que eu daria um 4, pensando como se eu fosse. Eu comecei agora, a assistir Fórmula 1 agora. E pensando também como jornalista que tem o sonho de ir visitar todos esses traçados. É exatamente o que o Felipe falou. É a emoção de ver aquilo ali, de você ouvir o carro, de você ver os pilotos, de você ver toda a emoção de uma equipe que tá se reconstruindo, né? Sim. Então, é um 4. Só para do Hamilton, eu fiquei surpreso dele aparecer assim pouco, mas os chefes de equipe aparecem legal. Os chefes de equipe têm fala. Sim. Tá? Que legal isso. Se você para pensar,
a grande atração como atuação são os chefes de equipe, eu vou até citá-los. Zac Brown, Fred Vasseur. Caramba. E uma cena muito boa, Nossa, essa foi muito boa. Muito Gunther boa. Steiner. Cara, o Gunther Steiner é Tem a muito... aprovação do Jeff aqui. Ele não tem fala, mas, cara, ele é maravilhoso. É maravilhoso. Se você consegue ler os lábios, você Sim. consegue ver ele xingando. Sim. É muito bom. Sim. Agora, pra fechar aqui o nosso papo, Ah, o filme F1. Quem não conhece o esporte, tá aliado, mora em Nárnia, se assistir, vai se interessar em acompanhar o Campeonato Mundial? responda, Lívia. Olha, eu acho que sim, mas quando começar a acompanhar, vai perceber que não é aquilo. Que tem regras, que tem punição, que os companheiros de equipe não brigam publicamente, que você não vai ter acesso a essas brigas, que tudo vai ser lindo e flores ali pela mídia. Então, eu acho que vai se decepcionar um pouco, porque vai ver, nossa, meu Deus, a disputas em pista, o carro batendo um no outro. Poxa, tem o Brad Pitt empurrando o outro da pista. E assim, isso não vai acontecer na vida real. E se acontecer, a FIA vai lá e pune, né? E a FIA não pune. A FIA praticamente não existe nesse A filme. FIA não foi convidada pro filme. Exato. Não, falaram assim, não podem citar o meu nome. Não. É interessante que, pelo que vocês estão falando, há uma adesão ao filme muito mais, talvez, do que o próprio Drive to Survive. Sim. Porque se você for observar, o Verstappen deixou de ir participar de algumas temporadas. Mas eu acho que a Fórmula 1 deve ter se unido bem. Isso é um ponto importante que você trouxe. Porque eu acho que a Fórmula 1 deve ter falado, cara, isso vai ser muito bom pra Fórmula 1. E eu acho que os caras têm que chamar, os pilotos devem ter chamado e falar, cara, isso aqui é bom pra caramba pra vocês, cara. Os caras estão num filme de Hollywood. Os caras, tipo, caramba, Leclerc, mano. Assim, quer ver um cara que é protagonista? Assim, o Max Verstappen é o piloto mais protagonista. Na sua opinião, quem é o segundo? O Magnussen. Ele é Magnussen, citado muitas vezes. Pra mim é o Sainz. Também. Porque o Sainz Sim. tem, além da ação de pista, tem uma cena que ele é um plot que, pra quem acompanha a Fórmula 1, viu ali uma pimentinha, viu uma danadinha. O roteirista botou porque sabe assim, no agradou Carlos o Sainz. público feminino. Meio isso. E então eu acho que pros caras rolou gente, isso aqui é bom pro esporte. E eu concordo 100% com a Lívia. Eu acho que a pessoa que não, eu acho que vai ter gente que vai ao cinema, vamos supor que o cara goste de corrida, a menina não, ou a menina goste, o cara não, e vão no cinema namoradinhos. Acho que é capaz vamos ver a corrida nesse domingo. E aí vai ver, porra, não é assim. Não é certa propaganda enganosa. É isso, there's no limit, sabe? Assim, ninguém toma punição, meio barbárie. E se, meu amigo, se o seu carro explodir, 2 semanas depois você volta e corre de novo. Mas, cara, enfim, Hollywood. Olha, então... Você ficou curioso pra ver? Estou muito curioso. Então, dia 26 de junho é a estreia oficial no Brasil. Acho que é uma estreia mundial. Eu imagino Exato. que seja. Eu acho, se eu não me engano, acho que é mundial, é 25. Isso. 25 E a gente é um dia depois. Geralmente é o dia tradicional de estreia no cinema na quinta-feira. Antigamente, na minha Era época, sexta. né? Quando eu comecei esse quadro que eu te falei, era Era até sexta-feira. legal, tá mais legal. Mas enfim. E aí, F1 é um nome simples, fácil de guardar. Até a gente criticou na época quando decidiram o nome, porque criatividade zero. Mas eu achei melhor. Melhor assim? Do que ser coração de campeão. Sabe assim? O nível Sabe de pesquisa também vai ser muito mais alto, né? É isso. Você joga é isso. F1 temporada, vai aparecer o filme lá também. E assim, pra quem gosta, quando essas pessoas, sem dar spoiler, no final aparecem 2 chefes importantes da Fórmula 1, que são produtores do filme. Um com fala e um meio... Quando aparece, cara, você olha e fala, puta, que legal. Depois, às vezes, você até fala, meu, que tosco. O cara não tá muito à vontade. Mas, meu, eu acho que é legal. Eu acho que é uma vitória. Eu acho que é uma vitória, cara. Assim, eu fico pensando você ter um filme bem feito. Imagina, eu gosto de NBA. Um filme bem feito de NBA, com os caras. Tudo bem, você vai falar Space Jam. É verdade, Space Jam foi um filme... mas era do Jordan, tal. Depois fizeram do LeBron. Eu acho que essa coisa dos atores terem um plot ali, uma história... que envolve, assim, o cara tá disputando com o Max Verstappen, meu, isso me pegava, assim.
Ele, Reis, mergulha por dentro. E só que você tá vendo e tá vendo. Isso é uma coisa legal. A parte racing ela é bem incrível. Ela não é a parte de punição, mas essa parte de som, Você fala, cara, eu tô vendo uma corrida, cara. É diferente, por exemplo, você citou Rock, né, no início. Em 2 minutos de luta já acabaria, porque assim, esse mano tá muito franga. O cara com guarda baixa e tomando soco. Exato. Não, ali as corridas são muito bem construídas e elas têm um tempo. Então eu senti que assim, a construção de cada corrida, você entende que ela é longa e que a temporada também foi longa. Esse é um bom ponto. Eu não tinha pensado nisso. Esse é um ótimo ponto. Acho que os dois trouxeram um bom ponto. É isso. A corrida. Tudo que a gente falou, ceninha. Ceninha é de eventualmente bater de propósito ou de bater e não ter munição. Mas o racing, cara, é racing? Você fala, cara, é racing. Você tá falando, meu amigo, o cara tá guiando com o volante com a perna, sabe? Assim, não, racing. Larga. Tem uma cena que eu não lembro, acho que é o Leclerc. Isso eu senti um pouquinho de falta. Assim, de na hora dos duelos, ter uma imagem assim mais zoom na cabeça do piloto mesmo. Mas tem uma largada que apareceu. Cara, eu tenho quase certeza. O Leclerc ou o Sainz, mas eu acho que é o Leclerc baixando a viseira. Sabe? Não, foi a primeira largada do Sony quando ele volta pra equipe. Se eu não me engano, aparece o Norris abaixando a viseira, o Verstappen abaixando e o Leclerc também. Você entendeu? Até me arrepia, bicho. Você entendeu? E aí o Brad Pitt. Exato. Mas é o Verstappen. E aí isso, indo um pouco contra o que eu falei e ali, isso o público que for ao cinema vai ligar e vai falar, são esses caras. Então o cara quando ganha a Piastri, é o Piastri, aquele. Eu acho que é um golaço da Fórmula 1, cara. Acho que é um feito, meu. Eu acho que tem que ser tratado como feito. Isso posto, pra curtir tem que... Desarmar. Cara, tem que desarmar. Você que vê Transformers e um carro vira um robô e você acha legal, você não pode ir lá e falar assim... Porque isso que me contou foi o Rodrigo França que tava lá. Isso ele falou do Homem-Aranha. Falou, o cara vai ver o Homem-Aranha, tem uma aranha que pica, ele sai soltando teia, ele compra essa ideia e acha legal. A Fórmula 1, ele não pode ter alguma... Sim, eu entendo o ponto de partida. É que eu entendo que o cara mais hardcore, mais xiita, ele quer... Mas, cara, se ele quer ver corrida... Um documentário, então. É isso. É isso aí. Gostei bastante, cara. Perfeito. Não, gostei. Sei o bastante. Olha só, então, dia 26 de junho, a estreia nos principais cinemas do Brasil, a F1, Fórmula 1, e depois que você assistir, né, coloque aqui na área de comentários, a gente vai ter mais material sobre o filme, então fique ligado. Ericão, comenta, pode falar. Desculpa te interromper, que eu sei que você vai encerrar, se eu puder dar uma dica, eu acho que é o tipo de filme que vale a pena ver no cinema. Assim, eu não sou pago pra falar isso. Sim. Mas eu acho que há uma grande diferença da experiência no cinema e em casa. Por exemplo, pretendo levar meus filhos no cinema e acho que nunca mais vou rever o filme. E beleza, isso não fala mal. Mas assim, virou uma coisa pra mim, preciso levar meus filhos no cinema. Eu acho que em casa, a não ser que você tenha assim, um mega estúdio, porque eu acho que o impacto mais sonoro do que visual. A experiência sonora é animal. Sim. Desculpa te interromper. Eu acho que já que a gente tá recomendando, eu acho que é um filme pra cinema. Claramente. Ele foi produzido, né? Até no começo passa as informações que ele foi produzido exatamente pra IMAX. Então é aquela tela maiorzona, o som ambiente com... Olha lá, nem sabia disso. Então veja no cinema IMAX. Obrigado. É uma experiência totalmente diferente. É isso. É isso aí, agora sim, vamos lá. Desculpa. 26 de junho, você pode acompanhar nos cinemas, num cinema perto de você, sempre quis falar isso. Não, mas perto de você. Um IMAX. Perto de você, F1, e aí você obviamente fica por dentro também de mais detalhes sobre esta produção no motorsports.com, fique ligado nas redes sociais também, né, no site e aqui mesmo no canal da Motorsport TV Brasil. Um grande abraço a todos vocês, tchau, tchau.